Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção 16 Facadas, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Tem uma expressão que eu sempre escutei ao longo da minha carreira cinéfila e eu sempre me impressiono que ela se encontra muito no debate acadêmico, até porque é uma expressão que sempre está na boca do povo. Essa expressão é a famosa desligar o cérebro. Quando alguém quer justificar a experiência por ter gostado de algum filme ou série que é considerada ruim. Eu nem preciso dizer que cientificamente não é possível realizar tal ação, mas o que mais me incomoda nessa expressão, que é como se fosse uma espécie de permissão do espectador para que ele seja enganado. Ok, filme, pode me entregar o que você quiser, porque eu já desliguei o meu cérebro. Funciona como uma desculpa do espectador para fazer vista grossa frente aos problemas do filme, ao invés dele analisar o que de fato faz com que ele se interesse tanto por esse projeto, apesar disso. É o famoso guilty pleasure, como se existisse uma sensação de desconforto do espectador por gostar daquele tipo de filme ou série, quando na verdade isso está muito mais ligado à bagagem emocional e à experiência subjetiva que o espectador tem com aquele projeto, né? O peso e a importância que ele dá para esse tipo de experiência. Ao assistir a esse filme 16 Facadas, eu pensei muito nessa expressão, pois é uma produção de terror e suspense que conta com boas doses de comédia, que explora conceitos consagrados aí no cinema, envolvendo serial killer, viagem no tempo, e que ainda assim traz vários problemas, alguns bem evidentes, mas que nem por conta disso deixa de ser divertido. Será que eu desliguei o meu cérebro? Eu acho que não. James Hughes, interpretada por Kiernan Shipka, é uma adolescente de 16 anos que vive na pequena e pacata cidade de Vernon, cujo passado trágico foi marcado por um serial killer que, na década de 80, assassinou três adolescentes que estudavam na mesma escola que seus pais. Após 35 anos desses eventos, a sua mãe é brutalmente morta pelo temido assassino, que ressurgiu das cinzas, e ela precisa voltar no tempo para desmascarar o criminoso e evitar que as mortes do passado e do presente aconteçam novamente. Pode não parecer à primeira vista, mas 16 Facadas emula o tom das comédias adolescentes da década de 80. O sobrenome Hughes, da personagem central desse filme, faz uma alusão ao diretor clássico John Hughes, que ficou responsável por várias comédias de sucesso que foram lançadas nessa época, como o Clube dos Cinco, que inclusive é mencionada literalmente dentro desse filme, além de Curtindo a Vida Doidado, entre outros filmes. É também uma versão macabra do De Volta para o Futuro, que também é mencionado dentro desse filme, mas cuja máquina do tempo aqui é uma cabine fotográfica. E além de todas essas referências, 16 Facadas ainda é um clássico slasher movie no melhor estilo pânico, que inclusive também é mencionado dentro do roteiro desse filme. Ou seja, 16 Facadas é um filme muito autoconsciente das suas referências e ele faz questão de brincar com todas elas. E esse termo talvez seja muito apropriado porque esse filme está muito mais interessado em divertir o espectador do que propriamente funcionar como um filme de suspense, terror ou até mesmo ficção científica. Nesse ponto, 16 Facadas traz muito da combinação proposta pelos filmes recentes A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2, mas sem a mesma eficiência para sustentar a sua premissa. Nada contra a ideia de que uma máquina do tempo possa ser construída de maneira improvisada,
a partir de uma estudante genial do ensino médio. Mas a maneira apelativa como esse elemento fantástico é introduzido na narrativa, seja no tempo presente ou no tempo passado, abusa demais da boa vontade do espectador. Só que, novamente, como a gente gosta desse subgênero, o espectador precisa embarcar com uma mega dose de suspensão de descrença. Até porque o filme dá vários indícios de que está muito mais interessado em funcionar pela comédia. A partir do momento que a Jamie retorna para a década de 80 e passa a conviver diretamente com as vítimas do serial killer, inclusive com os seus pais adolescentes, o roteiro passa a explorar várias piadas geracionais, enfatizando que algumas brincadeiras machistas e preconceituosas que eram aceitas naquela época ficaram totalmente datadas, o que acaba deixando a Jamie visivelmente constrangida. Outra piada recorrente dentro do filme são as tentativas da Jamie de fazer com que os seus pais adolescentes não transem antes do tempo para não correr o risco de que a sua vida não exista mais no futuro. Só que para isso ela precisa lidar com a libido descontrolada de ambos. Há outras piadas que apostam mais num estilo besteirol, sendo que algumas acabam funcionando melhor do que outras. Sendo que a minha preferida é aquela que aborda uma adolescente que tem uma boa fama por conta das suas habilidades no sexo oral. Podem me julgar, mas é muito divertido. No que se refere ao terror, a presença de Jamie em cada uma das cenas dos crimes cometidos pelo serial killer servem apenas para gerar sequências genéricas de slasher, que, embora violentas e gráficas, apenas reciclam clichês para lá de conhecidos e acabam servindo mais mesmo para que se brinque com o efeito dominó das ações do passado interferindo no presente, inclusive sendo reforçadas pelas frágeis interações de alguns personagens, especialmente a melhor amiga de Jamie, que não consegue convencer ninguém de que ela é, na verdade, uma viajante no tempo e não uma garota desaparecida. As passagens são bem corriqueiras, até para legitimar mais uma vez a construção de uma máquina do tempo como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas que acabam assumindo uma importância significativa, especialmente para os corriqueiros eventos do terceiro ato. O desfecho de 16 facadas não é um dos seus melhores momentos, já que existe a intenção de revelar a identidade do assassino do passado de uma maneira bem simplista, apenas para que exista a possibilidade de promover uma reviravolta sofisticada no seu clímax. Mas é justamente quando o filme tenta ser mais grandioso e mais pretensioso é que ele acaba perdendo a graça. Dessa forma, esse filme não pode ser visto como um thriller de suspense, de terror convencional, até porque perde feio na comparação, e os conceitos de viagem no tempo que são explorados nesse filme deixariam o Dr. Brown de cabelo ainda mais arrepiado. Só que quando o filme se assume como uma piada, sem a mínima pretensão de ser levado a sério, é que 16 Facadas consegue ser minimamente inteligente e divertido, garantindo boas risadas e mantendo o cérebro do espectador intacto. Quero denunciar um crime que ainda não aconteceu. Já viram um filme De Volta para o Futuro? Eu diria que tô vivendo esse filme agora. E é por isso que eu sei que vai ter um assassinato essa noite. Odeio filmes com viagem no tempo. Nunca fazem sentido. Olha, se você estiver buscando um filme de terror e suspense, 16 Facadas pode te decepcionar. Mas se você estiver buscando um filme muito divertido e que tira sarro de si mesmo, essa é uma boa opção. Use o campo dos comentários para dividir com a gente o seu ponto de vista, a sua experiência e quais foram as suas impressões a respeito dessa produção 16 Facadas que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e considere a possibilidade de que esse material alcance
cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.